Conforme damos sequência em nossa série Conhecendo as Escrituras, nesta sessão vamos nos concentrar nos princípios e conceitos fundamentais da ciência da interpretação bíblica. Mas antes de fazermos isso, vamos começar com a oração. Mais uma vez, nosso Pai e nosso Deus, olhamos para Ti como o autor de toda a verdade e provedor do Teu Espírito Santo que Tu prometeste nos dar para nos ajudar e auxiliar durante a busca pela compreensão da Tua Palavra. Então fique conosco na presença do Espírito, pois o invocamos em nome de Cristo. Amém. Há um sentido em que interpretar a Bíblia é uma arte. Talvez até fosse melhor chamar de ciência. Mas, por um momento, pelo menos, vamos usar a analogia da arte. Lembro-me da categoria de arte por causa dos problemas que todos nós reconhecemos na cultura do século XX, de uma nova onda de arte que varreu a paisagem da nossa cultura e, em muitos casos, trouxe uma sensação de confusão e caos. Tivemos arte óptica, arte pop, impressionismo abstrato e assim por diante. E nessas diferentes escolas de arte e de expressão artística que surgiram, nos deparamos com uma confusão na esfera da interpretação artística. Algumas artes são tão abstratas e às vezes possuem uma aparência caótica que quando olhamos para a pintura não temos certeza se devemos virar de lado ou se ela foi emoldurada e pendurada de cabeça para baixo, porque não conseguimos ver a estrutura, as linhas e os padrões rítmicos nela como estamos acostumados em formas mais clássicas de arte. E algumas das formas de arte mais experimentais e inovadoras têm sido altamente subjetivistas em sua interpretação. E uma das perguntas que o crítico de arte está interessado, e o leigo também, quando visita uma galeria de arte ou vê uma pintura na revista Time, é: qual é o significado dessa pintura? Ou o que o escultor está tentando dizer com sua obra-prima mais recente? E passamos por um ciclo de arte nos últimos 25 anos que resultou em uma espécie de expressão artística livre, onde o artista era questionado: o que você quis dizer com a sua pintura? E a resposta era: eu quis dizer o que quer que você identifique nela. Ou seja, uma nova regra de interpretação da arte surgiu em alguns círculos que diz que o artista agora tem a liberdade para fazer essa afirmação: eu pinto, você interpreta. Esse é um passo consciente a fim de abraçar um modelo de subjetivismo que diz que não há significado inerente na arte. Não há significado objetivo no que o artista pintou ou esculpiu, mas sim, o que quer que você encontre nela ou como quer que você interprete é o significado real e final disso. Agora, isso gerou uma espécie de crise no campo da compreensão bíblica, porque nessa abordagem da arte, se a transferíssemos para a Bíblia, não teríamos nenhuma orientação de objetividade, nem regra pela qual pudéssemos encontrar um significado objetivo. Agora se lembre de que a estrutura que estou abordando aqui é a afirmação que fiz de que existe, de fato, apenas um significado correto para as Escrituras, um significado objetivo, e é o significado que o autor das Escrituras tinha em mente. E podemos olhar para isso em dois níveis e duas dimensões. Podemos tentar entender o significado que Lucas tinha em sua mente ao escrever seu evangelho, sua intenção. O que ele estava tentando expressar, o que ele estava tentando transmitir, o que ele estava tentando comunicar como um nível da nossa busca pela compreensão da Bíblia. Mas em última análise,
Venho daquela escola de pensamento que crê que a Bíblia vem, em última análise, de Deus. E que, através da ação do Espírito Santo, Deus é o autor final. E então, o que estamos buscando na interpretação da Bíblia é o que Deus tem em mente aqui. O que Deus estava comunicando ao seu povo quando, através da obra dos profetas ou dos apóstolos, certos livros das Escrituras foram estabelecidos. Ora, se pegarmos essa visão da Bíblia, que há um significado objetivo, então precisamos olhar para a Bíblia e toda a questão de interpretar a Bíblia não apenas como uma arte, mas como uma ciência. E de fato, há uma ciência, uma disciplina acadêmica, uma subdivisão particular da teologia, que se preocupa exclusivamente em focar nas regras, nos métodos e princípios científicos que devem reger nossas tentativas de interpretar a Escritura. Toda ciência tem certas regras e métodos que são seguidos dentro dela. E às vezes há diferenças e controvérsias que surgem dentro de uma ciência quanto às quais são as regras adequadas e quais são os métodos adequados para abordar uma determinada ciência. No campo da psicologia, por exemplo, existem diferentes formas de abordagens concorrentes de métodos para encontrar a melhor maneira de fazer psicologia. E isso é encontrado até na ciência médica, na astronomia, e praticamente todas as ciências que existem têm suas escolas de pensamento concorrentes sobre qual é o melhor método para abordar o campo, quais são as regras mais importantes a serem seguidas. Agora, há um sentido em que a ciência da interpretação bíblica provocou uma enorme e grave crise para a igreja. Agora, quando os teólogos discutem essa crise, eles falam sobre ela em termos de uma palavra técnica para ela, que é a palavra hermenêutica. Alguns de vocês talvez nunca tenham ouvido essa palavra, outros já deixaram ela sair de seus lábios casualmente em conversas comuns. O problema hermenêutico aqui e assim por diante, e vocês podem ser muito bem informados sobre as questões que estão envolvidas nesse campo. Mas a hermenêutica, e deixe-me tirar um minuto para soletrá-la para vocês, H-E-R-M-E-N-E-U, hermeneu, T-I-C-A, hermenêutica. E hermenêutica é apenas uma palavra chique para descrever a ciência da interpretação bíblica e carrega seu significado e sua definição da palavra grega original, que tem a ver com a comunicação, que comunica as informações por mensagens. Por exemplo, se você se lembra da mitologia grega e da mitologia romana, creio que na mitologia romana, Mercúrio, aquele com os pés alados, tinha a responsabilidade especial no panteão das divindades de ser o mensageiro do Deus dos deuses. E é por isso que ele tem asas nos pés, para que ele possa voar do Olimpo para a terra e voltar novamente e rapidamente levar as mensagens que precisam ser transportadas de um lado para o outro. Ele é o comunicador supremo, ele é o cérebro do mundo antigo. Mas no panteão grego, o deus correspondente a Mercúrio era o deus Hermes. Ele era o mensageiro do Deus, e é o mesmo conceito básico. Estamos tentando entender, na ciência da hermenêutica, a mensagem das Escrituras. O que está comunicando, o que está transmitindo, o que está dizendo. E, portanto, temos essa disciplina, ou essa ciência especial que chamamos de hermenêutica. Bem, eu disse há pouco que agora, nesta década, a igreja está enfrentando uma de suas crises teológicas mais graves na história da cristandade e se concentra nesta mesma questão da hermenêutica, de como interpretamos a Bíblia. Podemos voltar na história até as raízes básicas do problema. E houve diferentes divisores de águas na história da igreja, onde a hermenêutica foi erguida como uma questão séria. Mas deixe-me deslocar até um segundo ponto da crise,
que eu creio que a maioria de nós notará algum grau de familiaridade. Voltamos ao século XIX, aquele período em que deparamos com o surgimento do que era chamado de teologia liberal. Agora, após dizer isso, temo que tenhamos um problema de comunicação aqui, porque a palavra liberal geralmente significa pensamento livre, mente aberta, progressismo e assim por diante. E não estou usando o termo liberal agora em seu sentido amplo, vasto e geral. Refiro-me agora a uma escola de pensamento muito específica, com ideias e doutrinas muito específicas que emergiram no século XIX. E o chamado liberalismo do século XIX tinha o seu próprio tipo de crise. Chegaram à conclusão de que os simples elementos naturais do conteúdo bíblico não eram mais críveis em um mundo moderno, industrializado e científico. E que se extraíssemos algo de valor duradouro da Bíblia, de valor contemporâneo, teríamos que desnaturalizar o Novo e o Antigo Testamento. E assim houve, de fato, uma crise de crença. E muitos estudiosos simplesmente chegaram à conclusão de que você não podia mais crer em anjos, demônios, milagres no Novo Testamento, nascimento virginal, ressurreições, ascensões e todo esse tipo de coisa. Agora, você pode dizer, bem, nesse ponto, não estamos falando sobre alguns dos elementos tangenciais ou dos pequenos detalhes da fé cristã, mas quando você está falando sobre a ressurreição, você está falando sobre a expiação, você está falando sobre a própria substância do evangelho cristão, e se você não crê nisso, você não é mais um cristão. E muitos assumiram essa posição na controvérsia, com foco na teologia liberal do século XIX. Mas a crise surgiu aqui. As pessoas que chegaram a este ponto disseram, o que fazemos? Temos várias opções. Podemos simplesmente entregar nossos crachás da igreja e dizer, ok, francamente, nós simplesmente não acreditamos mais no cristianismo agora, vamos fechar o templo e ir para casa. Mas essas eram pessoas que controlavam seminários teológicos enormes, faculdades, universidades. E eles tinham à sua disposição vastas associações em grandes grupos de igrejas. Na verdade, em alguns casos, denominações inteiras. E eles disseram, espera um minuto, a igreja é uma instituição que ainda tem um impacto muito significativo na cultura. E temos esse segmento. Por que devemos simplesmente fechar as portas da igreja e transformá-la em museus? Por que devemos simplesmente descartar o cristianismo? Porque acreditamos, como os liberais já acreditaram, que ainda há valor no ensino de Jesus no Novo Testamento, que é relevante para o homem moderno. Eles olharam para o Sermão do Monte, olharam para a ética de Jesus, olharam para o seu programa humanitário, olharam para a sua preocupação social, suas preocupações com a misericórdia, suas preocupações com a justiça. Eles disseram, por que a igreja não deve continuar a existir e o cristianismo continua a existir como uma força cultural viável que trabalha para a melhoria do bem-estar da raça humana? Mas para fazer isso, temos que rever o seu significado original e ultrapassar o Novo Testamento apenas nesse material relevante e libertá-lo de todo aquele negócio primitivo de milagres e sobrenatural. E assim, a teologia teve que criar uma abordagem totalmente nova para interpretar a Bíblia. Uma abordagem que exigia uma reinterpretação, uma revisão, se você preferir, da mensagem original de Jesus para torná-la relevante para o homem moderno. Quero dizer, isso ainda acontece hoje em dia. Lembro-me de quando fui para o seminário, os meus professores de tradição liberal falavam com grande premência sobre as preocupações veementes que tinham pelo bem-estar social, que é realmente muito importante. E eles diziam, senhores, temos que tornar o evangelho relevante para o homem moderno. E de alguma forma isso não me agradava. Sabe, isso sempre me incomodou profundamente, embrulhava o meu estômago. Às vezes eu tinha vontade de pular, gritar e dizer, espere um minuto, não temos que tornar o evangelho relevante, não há nada mais relevante do que o evangelho, temos que mostrar a relevância, temos que manifestar a relevância, temos que explicar a relevância, mas não temos que fazer a relevância acontecer. O evangelho é relevante. E eu estou, por um lado, estou convencido de que é relevante em sua proclamação original, sem ser revisto ou reinterpretado. Mas toda essa teologia trouxe consigo
uma abordagem totalmente nova da interpretação bíblica da qual precisamos estar cientes. Agora, nesta crise hermenêutica atual, fomos muito além dos problemas que o liberalismo do século XIX gerou. E, novamente, há diversas escolas de hermenêutica concorrentes competindo pela aceitação no meio da igreja hoje em dia. E nessa breve introdução e visão geral, eu não tenho tempo para expor em detalhes as várias nuances dessas diversas escolas de pensamento diferentes, mas vou mencionar apenas 3 de passagem para que possamos ter pelo menos um gostinho e um sabor de algumas das agitações que estão acontecendo nas igrejas, nas faculdades e nos seminários, a fim de entendermos o que está acontecendo em relação à interpretação bíblica. O primeiro método, que chamarei de método protestante ortodoxo clássico de interpretação bíblica, é aquele que foi formulado pelos reformadores do século XVI, se manteve ao longo das eras e ainda é mantido em escolas de pensamento conservador, que é conhecido como método histórico-gramatical. Agora há outro termo técnico e vamos colocá-lo na tela para que vocês possam anotá-lo e soletrá-lo novamente. Vejamos se eu consigo soletrá-lo de cabeça. Histórico, G-R-A-M-A-T-I-C-A-L. Método histórico-gramatical. Esse método inter da hermenêutica é batizado da ideia de que a abordagem adequada à interpretação bíblica é tentar estudar a situação histórica em que a Bíblia foi escrita, o uso da gramática, da sintaxe, da linguagem e de todo o resto que foi utilizado no momento em que os documentos foram escritos, e pelo estudo cuidadoso dos significados das palavras do primeiro século e até então, chegando a uma compreensão do significado original dos textos. O que Lucas quis dizer quando escreveu o Evangelho de Lucas para as pessoas do primeiro século? Como poderíamos esperar, ultimamente, que seus escritos fossem compreendidos naquele momento da história? Qual foi a sua compreensão gramatical e histórica do texto? E o método histórico-gramatical diz que é assim que abordamos a Bíblia, e é assim que devemos entender a Bíblia agora, como ela foi escrita naquele tempo. Ainda temos o problema de aplicá-lo ao século XX. Mas reconhecemos que os próprios documentos estão ligados, estão presos, estão amarrados, por assim dizer, ao contexto histórico em que foram originalmente escritos. E esse é o contexto em que devemos procurar remontar se quisermos ter uma compreensão precisa deles. Ao mesmo tempo, reconhecemos que, como intérpretes, quando chegamos à Bíblia, também tem a questão histórica. E nossa questão histórica é o século XX. Vivemos em uma era de bombas atômicas, automóveis, televisão e tudo isso. E há um sentido em que toda a minha maneira de pensar, toda a minha maneira de entender é um tanto condicionada pelo meu ambiente cultural. E mais tarde vamos olhar para isso mais detalhadamente com alguns outros problemas que isso traz, mas agora, por enquanto, entendemos que nós, como intérpretes, vivemos no século XX e há um sentido em que estamos presos à nossa própria era. Portanto, há uma lacuna entre o século XX e o primeiro século e os anteriores. E a ciência da hermenêutica, no método histórico-gramatical, procura preencher essa lacuna, fazendo-nos voltar e tentar remontar o primeiro século. Outras abordagens dizem que não precisamos fazer isso. O que faremos é pegar o nosso conceito e o nosso ponto de vista do século XX, voltar e reescrever as Escrituras de acordo com as coisas do século XX. Essa é uma escola de pensamento diferente, a qual irei abordar um pouco mais adiante. Mas o método clássico é buscar o significado objetivo do passado. Esse é o primeiro ponto. Então, depois de entendermos o que isso significava, enfrentamos a questão de aplicá-lo às nossas circunstâncias atuais. Mas, tanto quanto possível, tentamos não deixar as nossas circunstâncias atuais colorir ou distorcer o significado original do texto.
Agora, o segundo método, que foi desenvolvido no século XIX, foi chamado de método histórico religioso. O método histórico religioso. Agora, isso representava uma abordagem das Escrituras que surgiu de todo um movimento filosófico abrangente de mudança de pensamento e método, que era característico do século XIX. Se havia uma palavra da moda no pensamento intelectual do século XIX, era a palavra evolução. Todos estão cientes do impacto da evolução na biologia, mas não foi apenas Darwin na biologia. O conceito de evolução fez-se sentir em outras áreas, na filosofia, nas filosofias emergentes da história, como Karl Marx e como Hegel, por exemplo. Além disso, em formas de teoria política, como o darwinismo social de Spencer, ideias de que todo o processo da história, da arte, da economia, da literatura, tudo está envolvido em um processo de emergir. E a ideia básica de governo é que a história e a arte e tudo mais se movem, a biologia, do simples para o complexo. E a suposição predominante era que a religião faz a mesma coisa e que todas as religiões emergem de tipos primitivos de animismo e politeísmo. Então, à medida que se torna mais sofisticado, se move para o monoteísmo e para um sistema abstrato ético mais altamente estruturado. E esse sistema foi imposto na Bíblia, dizendo que, por exemplo, temos que entender o Antigo Testamento e simplesmente há um desenvolvimento histórico primitivo inicial, como qualquer outra coisa religiosa. E que Abraão provavelmente foi um politeísta, que ele acreditava em muitos deuses e assim por diante, e que você realmente não tem monoteísmo ético até a época dos profetas do século XVII e assim por diante. Ora, esse ponto de vista causou um grande impacto na igreja. Quando fui para o seminário, era procedimento operacional padrão. Você era considerado um jeca da roça se não aceitasse a hipótese documental do Antigo Testamento. Tenho certeza de que a maioria de vocês já ouviu falar disso, que os primeiros 5 livros da Bíblia não foram escritos por Moisés, mas foram escritos por vários autores em diversos períodos da história e que suas fontes são indicadas pela série JEDIP. E então ficou mais sofisticado, J1, J2, P1, P2 e assim por diante, onde vários autores ao longo de diversos séculos trocaram, revisaram e finalmente surgiram com os livros que são atribuídos a Moisés. Mas eles eram relativamente de origem tardia. Isso dirigia a interpretação bíblica como se fosse uma conclusão absolutamente inevitável, um fato incontestavelmente estabelecido. Agora, as teorias da evolução que marcaram essas abordagens da Bíblia praticamente foram esquecidas, embora alguns ainda as mantenham em âmbitos menores. Mas alguns dos princípios interpretativos ainda estão bem vivos. A hipótese documental, JEDP. Esse tipo de material está em todos os lugares a fim de ser encontrado como fato comprovado e estabelecido. Na semana passada foi interessante ver, eu acabei de ver na semana passada, um artigo onde alguns estudiosos do hebraico, não cristãos, mas 54 estudiosos israelenses, submeteram os 5 livros do Pentateuco à avaliação mais rigorosa, linguística e sintática que qualquer parte da Bíblia já foi submetida por um computador. 54 estudiosos utilizaram a quantidade de dados mais ousada que um computador seria capaz de analisar objetivamente. A autoria dos primeiros 5 livros da Bíblia, vocês não imaginam que quando o computador expôs os resultados, de acordo com ele, não havia dúvida sobre isso, estatisticamente, que os primeiros 5 livros do Antigo Testamento foram escritos por um único autor. Eu prevejo agora que levará 40 anos até que a prova científica disso seja aceita no mundo teológico, porque esmaga o ídolo da escola histórica religiosa de múltipla autoria do Pentateuco. Todavia, não estamos aqui para debater esse ponto, mas simplesmente para ilustrar para vocês que existem diferentes escolas de pensamento. O terceiro e aquele que é mais influente em nossos dias, vou chamar amplamente de método existencial de pensamento.
O método existencial de pensamento que nos deu a chamada nova hermenêutica diz que, na verdade, não estamos interessados na situação histórica original, porque ela não tem a ver conosco hoje em dia. O que precisamos é de uma teologia que seja temporal, que não esteja vinculada ao primeiro século ou mesmo ao século XX, mas transcenda tudo isso, que a redenção é algo que não acontece ao longo das linhas históricas, mas acontece verticalmente, diretamente de cima de onde eu chego à Bíblia e a maneira como a interpreto é existencialmente, em minha própria situação existencial. Deus pode falar comigo do nada. Zachary von Robben, de cima para baixo, do nada, e de alguma forma a Bíblia em um passe se torna a palavra de Deus para mim, enquanto Deus fala comigo através dela. Mas a Bíblia simplesmente se torna um veículo para essa experiência existencial que acontece. E assim, nesse sentido, estamos nos aproximando muito rapidamente da ideia de que a Bíblia é o que a arte moderna é. Lucas a escreveu, mas nós a interpretamos livremente, de acordo com a nossa própria circunstância existencial. Mas, queridos amigos, estou convencido de que isso é uma violência radical ao texto das Escrituras, e não apenas violência ao texto das Escrituras, mas violência à igreja. E, em última análise, violência à verdade de Cristo. E assim, eu, por exemplo, luto contra isso, com toda a força que possa empregar neste debate. Deixe-me tomar mais um minuto e tentar ilustrar a situação. Vemos o mesmo problema com a intrusão do relativismo na interpretação, não apenas na esfera religiosa, mas em nossa própria herança nacional. A Suprema Corte dos Estados Unidos é, por nomeação histórica, principalmente uma agência hermenêutica. Como assim? Isso significa que a função do Supremo Tribunal é interpretar a Constituição dos Estados Unidos da América e medi-la em relação aos textos legislativos existentes. Se o Congresso aprovar uma lei e você não achar que é constitucional, você pode recorrer ao Supremo Tribunal a fim de justiça. E o que o tribunal foi originalmente projetado para fazer era olhar para a lei atual, olhar para a Constituição e ver se os dois estão em harmonia. E se não estiverem, a lei é descartada como inconstitucional. Mas isso requer interpretação. E interpretar a Constituição e o método tradicional nos tribunais era interpretar a Constituição de acordo com o método histórico gramatical. Até recentemente, onde uma abordagem totalmente nova que agora foi adotada diz que podemos reinterpretar a Constituição. Na verdade, essa lei não se encaixa no que os pais pensaram no século XVIII, mas, na verdade, essa lei atende aos padrões comunitários contemporâneos. Fique atento aos noticiários, fique atento nas edições legislativas. O princípio que rege a constitucionalidade tornou-se consistente com os padrões comunitários contemporâneos, que mudam e mudam. Porque nós trouxemos para o ponto de vista do relativismo. Não há absolutos, não há princípios permanentes, e se for esse o caso, então a própria Constituição não pode mais funcionar como um guia fundamental, objetivo para o comportamento futuro. Então, na verdade, você pode mudar a Constituição, não por uma emenda constitucional, mas simplesmente reinterpretando-a. Esse é o tipo de crise que temos na fé cristã, na igreja cristã. E é por isso que a ciência da hermenêutica é vital. Porque se a nova hermenêutica prevalecer, então teremos um Jesus que não é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas um Jesus que passa por tantas mudanças quanto os teólogos que o estão interpretando. Vamos procurar um método objetivo e examinar formas de estabelecê-lo ao longo do restante deste curso.